Olá, pessoal! Muito boa tarde. Boa tarde para vocês que estão aí, Selmara, Raquel, o Iara, todos que estão aí, muito bem-vindos. Me deem boa tarde, me digam de onde vocês são. Hoje nós vamos estudar direito do consumidor. A gente está na rodada de questões em preparação para a sua prova. Tá chegando e hoje a gente vai estudar direito do consumidor em exercícios, obviamente. Então, o que eu fiz? Assim como a gente fez em Estatuto da Criança e do Adolescente, peguei das questões mais recentes para as mais antigas, uma só de cada exame, para te mostrar um tema que tem caído cada vez mais, que é o tema da demanda coletiva. A demanda coletiva pode cair para você em direito do consumidor, pode cair em direitos humanos, pode cair em processo civil e pode cair em direito constitucional. Então não foi diferente, você vai perceber que pelo menos nos 5, 6 exames mais recentes, a gente tem tido o estudo da demanda coletiva. Deixa eu arrumar os cabelos aqui, né, gente? Que não tem gente que tem toque, vai ficar agoniado aqui com a professora. Muito bem, meninos, então vamos lá. Gerlane de São Paulo, boa tarde. Letícia, Silvânia de Paracatu, que legal. Murilo de Campo Mourão, bem-vindo. Carlos Lima de Manaus. Michele, boa tarde. Camila de Aracaju, que bom. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Vocês são muito amados por nós e nós nos dispomos e nos colocamos à disposição de vocês para que vocês tenham a melhor preparação para o seu exame de ordem em direito do consumidor. Não é diferente, não é? Então, vamos juntos aqui em Umas, Goiás. Michele, bem-vinda, que coisa boa. Bora lá, minha gente, olha só. Primeira questão do 29º exame de ordem, que foi o último exame, e perguntou assim. Ah, tá, uma coisa importante aqui, antes que vocês me perguntem, porque aí depois quem for chegando vocês vão avisando, tá? Tiago, bem-vindo também, Gerlaine, Ricardo, Deise, muito boa tarde para todos vocês. Vocês vão falar assim, cadê o material? Cadê o material? Presta atenção, concentra, acompanha comigo, vai tentando responder aqui mesmo. Ao final da aula, como tem todos os gabaritos, a jurisprudência, as súmulas, vai o material completo para você. Lá no finalzinho da nossa aula, daqui mais ou menos 1h30, vai terminar umas 4h30 da tarde mais ou menos, a gente vai disponibilizar todo ele para você, inclusive com todos os gabaritos. E estou dizendo isso, inclusive, Patrícia, muito boa tarde também. Lindo seu nome, viu? Estou dizendo isso pelo seguinte, nós fizemos a mesma coisa na aula de ECA e, inclusive, vocês me perguntaram onde é que estava o material, eu já entrei em contato com o pessoal para disponibilizar com o gabarito. Então não vai ser diferente aqui, é só para você não ser tentado a olhar o gabarito antecipadamente, beleza? Então vamos lá, vamos Simone, também, vamos lá. Em virtude do rompimento de uma represa, o Ministério Público do Estado do Acre ajuizou a ação em face da empresa responsável pela construção, buscando a condenação pelos danos materiais e morais sofridos pelos habitantes da região atingida pelo acidente. Olha lá a galera, habitantes da região atingida pelo incidente. O pedido foi julgado procedente, tendo sido fixada a responsabilidade da ré pelos danos causados, que é aqui, né, a questão do rompimento da represa e teve lá uma empresa responsável. Só faltou mudar de Acre para Minas Gerais, concorda comigo? É igualzinho Brumadinho. Aí continua, o pedido, pode ir lá na tela, o pedido foi julgado procedente, tendo sido fixada a responsabilidade da ré pelos danos causados, mas sem a especificação dos valores indenizatórios. Sem a especificação dos valores indenizatórios, essa decisão é o quê? Ilíquida. Porque decisão ilíquida não é só a decisão que não tem valor, mas é a decisão que não tem quantum definido. O quantum pode ser dinheiro, mas o quantum pode ser bens. Por isso que você vai sempre pensar que uma decisão líquida é uma decisão que tem quantum e uma decisão ilíquida é quando esse quantum não está definido. Beleza, vamos para frente. Aí continua. Em virtude dos fatos narrados, Ana Clara teve a sua casa destruída, de modo que possui interesse em buscar a indenização pelos prejuízos sofridos. Na qualidade de advogado de Ana Clara, assinale a orientação correta a ser dada à sua cliente. O que temos? Temos uma demanda que foi coletiva, porque foi o Ministério Público ajuizando a ação e o Ministério Público ajuiza a ação em defesa da coletividade. Isso é o que a gente chama, que está no Código de Defesa do Consumidor,
Consumidor e que tem caído cada vez mais de microsistema processual da defesa coletiva. O microsistema processual da defesa coletiva se dá especialmente pelo ajuizamento de uma ação civil pública, nos termos da Lei 7347 de 1985. Lá no artigo 5º da Lei 7347 de 85, você vai ter os legitimados à propositura da demanda, a propositura da ação civil pública, cujo cabimento está previsto no artigo 1º da Lei 7347. E aí você vai me perguntar, Patrícia, mas o que tem isso a ver com o direito do consumidor? É porque dos artigos 81 a 104 do Código de Defesa do Consumidor, nós temos exatamente como é que funciona o procedimento de uma demanda coletiva. Se ela, por exemplo, tem impacto na demanda individual, se vai ter a suspensão da demanda individual, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, vai estar lá no artigo 81, eu vou mostrar aqui para você, do Código de Defesa do Consumidor, que nós podemos ter uma demanda para defender individualmente ou coletivamente esses direitos transindividuais, também chamados de direitos meta-individuais, e que serão legitimados para defender os direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o Ministério Público, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública está prevista só no artigo 5º da Lei 7347 de 85, mas ela está legitimada, ela pode propor ação civil pública, União, Estados, DF, municípios, fundações, autarquias, associações. Então você vai ver isso comigo aqui também. Isso tem caído muito, se liga nessa importância, beleza? Então vamos lá, e continua. Na qualidade de advogado de Ana Clara, que é uma das vítimas que obviamente está imbuída ou que faz parte da demanda coletiva por conta do ajuizamento dessa demanda pelo Ministério Público do Acre, assinale a orientação correta a ser dada à sua cliente. Letra A. Considerando que Ana Clara não constou do polo ativo da ação indenizatória, não poderá se valer de seus efeitos. Gente, ela pode porque a demanda é coletiva e aí o titular, a vítima, pode promover o cumprimento de sentença de maneira individual. Professora, mas a demanda é ilíquida, a sentença é ilíquida. Não tem problema. Ela vai promover a liquidação para mostrar qual foi o impacto na vida dela e depois da liquidação, quando se definir o quantum, ela pode promover o cumprimento individual da sentença da demanda coletiva. Sensacional essa parte do Código de Defesa do Consumidor. Então, ela pode sim. Aí a gente continua. Letra B. A letra B diz assim: Ana Clara e seus sucessores poderão promover, olha aí que bonitinho, a liquidação e a execução da sentença condenatória. Gosto muito dessa. Vamos para a próxima. Letra C. A sentença padece de nulidade, pois o Ministério Público não detém legitimidade para ajuizar uma ação no lugar das vítimas. Eu acabei de dizer para você que à luz do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor e do 5º da Lei 7347, ele pode sim, pode continuar na tela. E ainda vai dizer aí a letra D que a prolatação de condenação genérica sem especificar vítimas ou valores contraria disposição legal. Também não, né? Porque a gente pode ter a demanda coletiva. Logo, olha lá qual é o gabarito? Letra B. Então vou colocar aqui para você. Letra B de bola, não preocupa quem foi chegando, esse material vai para você ao final da nossa aula na descrição do vídeo, beleza? Continua lá então, olha só, resposta correta, Ana Clara e seus sucessores poderão promover a liquidação e a execução da sentença condenatória. Onde é que está o fundamento disso? Primeiro, no artigo 81, como eu disse para você, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Além disso, quem são os legitimados? Ministério Público, depois União, Estados, municípios e Distrito Federal, entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, mesmo que sem personalidade jurídica, especificamente os destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, bem como as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano. Lembrando que essas associações, elas têm que ter nos seus objetivos institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, mas dependendo da gravidade da circunstância,
o requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz. Quer um exemplo? Brumadinho. A tragédia aconteceu naquele momento. Aí a gente vai constituir uma associação e essa associação vai ter legitimidade para demandar no interesse de todas as vítimas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Beleza. Além disso, olha lá, o artigo 324 nos ensinou que o pedido deve ser determinado. Quando ele é determinado no quantum, porque quando ele é certo quanto à sua qualidade, ou seja, ou o pedido é condenatório, ou o pedido é constitutivo, ou o pedido é declaratório. Mas quando fala aqui que ele é determinado, é porque ele é determinado no seu quantum. Todavia, é lícito formular pedido genérico, à luz do artigo 324 do Código de Processo, nas ações universais, aquelas que a gente fala de porteira fechada, bem como, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, porque a gente ainda não sabe o tamanho do impacto, ou ainda vai dizer lá no finalzinho, é porque não pegou aqui, mas quando dependa de uma providência a ser adotada pelo réu. Além disso, eu quero que você saiba que isso também está no Código de Processo. Olha comigo aqui o artigo 491 do Código de Processo, que diz: na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice da correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial, a periodicidade da capitalização. Essa é a regra, salvo quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido ou quando essa apuração depender de produção de prova. Por quê? Porque aí nós vamos promover a chamada liquidação da sentença. Liquidar é definir esse quantum. Aí vai dizer o artigo 509, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor, e tem duas maneiras: arbitramento, e eu já vou dizer logo para você, arbitramento é quando a gente precisa fazer uma perícia, ou procedimento comum, em que a gente vai ter de novo, meus amigos, contestação, audiência, se for o caso. A gente vai ter produção de prova toda vez que, presta atenção aqui, for necessário alegar e provar um fato novo. E aí vai dizer o Código de Defesa do Consumidor que, no caso das demandas coletivas, em caso de procedência, a condenação é genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados, que foi no caso lá a empresa, e que essa liquidação e sentença poderão ser promovidas, olha aqui, ó, conforme a letra B, pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o artigo 82. Logo, tanto a vítima quanto os seus sucessores, ainda que a demanda seja coletiva, podem promover a liquidação e o cumprimento de sentença de maneira individual. Por quê? Porque a demanda coletiva, via de regra, vai atingir o indivíduo para beneficiar. Vamos para a próxima. Aí a gente tem aqui na próxima questão também do 29º. Antônio é deficiente visual e precisa do auxílio de amigos ou familiares para compreender diversas questões da vida cotidiana, como, por exemplo, as contas da despesa da casa e outras questões de rotina. Pensando nessa dificuldade, Antônio procura você como advogado para orientá-lo a respeito dos direitos dos deficientes visuais nas relações de consumo. E nesse sentido, assinale a afirmativa correta. Então, para além dos direitos das pessoas com deficiência e do Estatuto das Pessoas com Deficiência, nós vamos ter no Código de Defesa do Consumidor, quando ele está numa relação de consumo, ou seja, quando ele é o destinatário final do produto ou do serviço, à luz da teoria mitigada ou finalista temperada. Como assim, professora? Quem é o destinatário final? Resumindo, o destinatário final é uma pessoa física, eu e você, não profissionais. Então, você foi lá e precisou comprar uma camiseta. Aí, a hora que você foi comprar a camiseta, você estava lá na qualidade de pessoa física não profissional, você é consumidor. Ou ainda, da pessoa jurídica
e da pessoa profissional quando compra um produto ou contrata um serviço para a sua atividade meio. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, Gran Cursos Online. Aí a gente não tem aqui a compra da camiseta, deixa eu até colocar aqui que eu também sou imparável, né? Vamos lá, assim tá bonito, né? Aí o que acontece? Ó, vamos lá, o Gran Curso Online, qual é a atividade fim do Gran Curso Online? Nós oferecemos cursos de preparação para concursos e do exame de ordem para mudar a vida das pessoas. É isso. Essa é a nossa missão, esse é o nosso produto, esse é o nosso serviço. Agora, a gente precisa, por exemplo, comprar as camisetas. Aí a gente está comprando para atividade, ou comprando a camiseta, mandando colocar todas as frases, etc., que são maravilhosas. Isso aqui é a nossa atividade fim? Não. Essa aqui é a nossa atividade meio. Se é a nossa atividade meio, quando a gente compra, quando eu digo a gente Gran Curso Online. Quando a gente compra a camiseta, manda silcar, etc., a gente está na nossa atividade meio. E aí a gente também é consumidor. Ah, professora, mas aí a gente revende essa camiseta. Ah, então aí a gente não está na atividade meio. Porque uma das nossas atividades fins é revender a camiseta. Aí já muda, aí você é um mero comprador numa relação paritária. Então, quando a gente fala aqui dos direitos dos consumidores, a gente está falando o seguinte, usando dessa teoria, a gente está falando do deficiente visual, que além de ser uma pessoa com deficiência, obviamente, protegido pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência, é também consumidor e o Código de Defesa do Consumidor tem que proteger os direitos dessas pessoas. De que maneira? Olha lá. Nesse sentido, assinale a afirmativa correta. Letra A. O consumidor poderá solicitar às fornecedoras de serviço, em razão da sua deficiência visual, o envio das faturas das contas detalhadas em braille. Pode ou não pode? Claro que pode. Por quê? Porque a gente tem que dar um dos direitos básicos do consumidor, que é o acesso à informação. Se ele tem deficiência visual e lê em braille, ele tem o direito da conta em braille. E aí vai dizer a letra B. As informações sobre os riscos que o produto apresenta por sua natureza devem ser prestadas em formatos acessíveis somente às pessoas que apresentem deficiência visual. Não é somente as pessoas que apresentem deficiência visual. As pessoas que apresentem qualquer deficiência. A gente pode ter uma deficiência visual, pode ter uma deficiência auditiva e a gente tem que dar acesso a cada uma das pessoas, inclusive aquelas que têm deficiência de acordo com a sua deficiência, para que elas tenham acesso ao conteúdo. O direito do consumidor, ele resguarda o direito à informação. Vamos para frente? A letra C está errada porque vai dizer o seguinte, ó. A impossibilidade operacional impede que a informação de serviço seja ofertada em formatos acessíveis, considerando a diversidade de deficiências, o que justifica a dispensa de tal obrigatoriedade, ainda fala na cara de pau, ó, por expressa determinação legal. Nunca nessa vida consumidor tem acesso à informação e vai ter que ter acesso aos formatos acessíveis. Ainda vai dizer a letra D, errada também, que o consumidor poderá solicitar as faturas em braille, mas bastará ser indicado o preço, dispensando-se outras informações por expressa disposição legal. Também não dá, né, gente? Então, resposta correta, qual é? Olha lá, letra A. Então, vou marcar aqui para você. Resposta correta, letra A. O consumidor poderá solicitar às fornecedoras de serviços, em razão da sua deficiência visual, o envio das faturas das contas detalhadas em braille. E qual é o fundamento no código? Tá aqui para você, ó. Diz assim: artigo 6º, inciso 3. São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara, olha aí, ó, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. E ainda vai dizer o parágrafo único desse artigo 6º, que a informação de que trata o inciso 3 do caput desse artigo deverá ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. E ainda vai dizer o artigo 43, que o consumidor
sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como as suas respectivas fontes. Então, quando a gente quer saber se a gente está no cadastro positivo, se a gente está no cadastro negativo, isso também faz parte do acesso à informação do consumidor. E olha o que diz o artigo 43 no seu parágrafo 6º. Diz o seguinte, ó: todas as informações de que trata o caput devem ser disponibilizadas, de novo, ó, em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante a solicitação do consumidor. Então, a gente tem sim o dever de dar acesso à informação respeitada a deficiência daquela pessoa e que o conteúdo seja de alguma maneira transmitido para ela. Então, se ela tem deficiência visual e lê em braille, ela tem o direito da conta em braille. Se ela tem algum problema, precisa de um serviço e ela tem deficiência auditiva, tem que ter um outro mecanismo para ela ter acesso a essa informação e a esse conteúdo. Muito bem, vamos para a próxima. Olha lá, João da Silva. E aí diz assim: João da Silva, idoso, ingressou com ação individual para revisão de valores de reajuste do plano de saúde. Plano de saúde, meus amigos, eu trouxe até alguma jurisprudência aqui para você, porque a prova não tá de brincadeira não, a prova quer que você conheça sobre direito coletivo do consumidor. Ela tá colocando isso, como eu disse para vocês no começo da aula, de maneira mais ampla, não basta mais saber só ali o texto do Código de Defesa do Consumidor, você tem que estar antenado, inclusive na jurisprudência. Mas a titia trouxe para você, vem aqui observar. Diz assim, ó: João da Silva, idoso, ainda tem um outro detalhe aqui, né? Idoso, ingressou com ação judicial para revisão de valores de reajuste do plano de saúde contratado na modalidade individual. Alega que houve alteração do valor em decorrência da mudança de faixa etária, o que entende abusivo. Meus amigos, isso é tão concreto que isso foi objeto de recurso repetitivo no STJ. Todos nós conhecemos pessoas nessa condição. Quando completa 59 anos, o plano vai lá e faz a última mudança de faixa etária, porque depois disso ela não pode mais aumentar, o plano não pode mais aumentar o plano de saúde, ele pode reajustar, mas ele não tem mais mudança de categoria, porque de 60 para frente somos todos idosos e nós não podemos fazer aumento do plano de saúde do idoso. A gente pode fazer o reajuste. Então, quando a gente faz 59 anos, que é o último ano antes de entrar no estatuto, aí o que eles fazem? O último aumento. Só que eles fazem um aumento assim, não estou exagerando não, estou contando casos concretos. O consumidor com 58 anos de idade, ele pagava R$ 1.500 de plano de saúde. Quando ele completa 59, o plano de saúde dele vai para R$ 3.800. Não estou brincando, muito menos esses valores que eu estou contando não são assim hipotéticos não. Estou contando de casos que pessoas vieram e conversaram comigo sobre isso. Aí, em razão dessa mudança, houve um aumento abusivo, mas a pergunta é, pode ter aumento? Porque eu vou te dizer uma coisa que a prova tem feito. A prova tem deixado o consumidor protegido em certa parcela, mas às vezes o consumidor não tem o direito que pede e a prova quer que você conheça isso também. Dá uma olhada aqui. Então, houve uma alteração do valor em decorrência da mudança da faixa etária e o João da Silva, que é idoso, entendeu abusivo. E aí continua. Ao entrar em contato com a fornecedora, foi informado de que o reajuste atendeu ao disposto pela agência reguladora, que é um órgão governamental, e que o reajuste seria adequado. Sobre o reajuste de mensalidade do plano de saúde de João, olha lá a prova. De acordo com o entendimento do STJ, firmado em tema de recurso repetitivo, bem como à luz do Código de Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta. E a primeira pergunta que eu te faço é: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos planos de saúde? Depende. Nós tivemos o cancelamento de uma súmula, salvo melhor juízo, a súmula 469, para mudar para a súmula 608. Eu vou mostrar aqui para você que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos planos de saúde abertos.
Aos planos de saúde fechados e de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, CACI, GEAP são planos fechados. Então, esses planos não têm a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Obedecem o Código Civil e a lei dos planos de saúde, mas não precisa se submeter às relações de consumo. Vamos juntos aqui. Aí diz assim a letra A. Somente seria possível se o plano fosse coletivo, mesmo que isso não estivesse previsto em contrato, mas se encontrasse em acordo com percentual que não seja desarrazoado ou aleatório, portanto, não sendo abusivo. A gente só tem essa proteção se o plano é coletivo? Não, porque a gente vai estar sempre numa relação de consumo nessa hipótese de plano aberto. Professora, como é que eu vou identificar na minha prova? Se falar para você que é plano de autogestão, autogestão é plano fechado, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, beleza? Aí continua. Poderia ser alterado, então, ó, o reajuste poderia ser feito? Essa é a pergunta. Poderia ser alterado por se tratar de plano individual, mesmo que, em razão da faixa etária, desde que esteja previsto em contrato, observasse as normas dos órgãos governamentais reguladores e o percentual não fosse desarrazoado, o que tornaria a prática abusiva. Deixa eu te falar, é exatamente esse o tema repetitivo do STJ eu trouxe para você, tá? Olha a letra C. A letra C diz: é possível o reajuste, ainda que em razão da faixa etária, sendo coletivo ou individual, mesmo que não previsto em contrato. Aí não dá, né? E em percentual que não onere excessivamente o consumidor ou discrimine o idoso. Essa última parte está certa, mas a da anterior que fala que mesmo que não previsto em contrato, não tá. E aí vem a letra D e diz assim: não poderia ter sido realizado em razão da mudança de faixa etária, mesmo se tratando de plano individual, não sendo, aliás, sendo correto o reajuste apenas com base na inflação, não havendo interferência do órgão governamental regulador nesse tema. Dizer que não tem interferência do órgão regulador já está errado. Portanto, resposta correta, letra B. Vou voltar lá e marcar para você, tá? Olha só, aqui ó, poderia ser alterado por se tratar de plano de saúde individual, mesmo que em razão da faixa etária, desde que previsto em contrato, observasse as normas dos órgãos governamentais reguladores e o percentual não fosse desarrazoado, o que tornaria a prática abusiva. Professora, de onde você tirou isso? Daqui. Primeira coisa, Estatuto do Idoso, no seu artigo 15, parágrafo 3º, vai dizer o seguinte: é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Depois, o tema que eu falei aqui para você, olha a sua prova querendo que você conheça a jurisprudência do STJ. Diz lá o tema 952 do STJ, da relatoria da ministra Nancy. Reajuste de mensalidade em seguro-saúde em razão da alteração da faixa etária do segurado. Aí eu trouxe para você só o resumo, tá? Saiu no informativo 551. Diz assim: em regra, é válida a cláusula prevista em contrato de seguro-saúde que autoriza o aumento das mensalidades do seguro quando o usuário completar 60 anos de idade. Essa cláusula só será abusiva quando não respeitar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 9656, que é a Lei do Plano de Saúde, aplicar índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios que onerem em demasia o segurado. Não sendo desarrazoado e estando previsto em contrato, pode aumentar? Pode. Então você acabou de ver uma questão da prova da UAB e é uma questão relativamente recente que vê e que demonstra que o consumidor não tem direito, né? Não tem direito de brigar por esse reajuste, que o reajuste não sendo desarrazoado, ele é perfeitamente válido, não é uma prática abusiva. Vamos avançar? Olha lá, tema repetitivo 990, aproveitando, porque vai que agora cai outra coisa de plano de saúde, você não vai estar perdido. Olha o que diz o tema repetitivo 990 de novembro de 2018, eu resumi aqui para você. Ele diz assim: é legítima
a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado não nacionalizado. São chamados off-label, ou seja, fora do rótulo, que são medicamentos fora da bula da Anvisa. Aí continua aqui, ó, sem o devido registro pela Anvisa, em atenção ao disposto no artigo 10, inciso 5 da Lei dos Planos de Saúde, 9656 de 98, sob pena de afronta aos artigos 66 da Lei 6.360 e artigo 10, inciso 5 da Lei 6437. Então, ele coloca aqui, ó, porém, após o registro da Anvisa, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. Então, se vier mais uma questão de plano de saúde, pode perguntar para você assim, o medicamento já está aprovado pela Anvisa, mas não está no rol da ANS. Se ele já está aprovado pela Anvisa, o que disse o STJ no tema repetitivo 990? Que a operadora do plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável. Porque quem sabe qual é o produto, qual é o medicamento que vai fazer bem aquele paciente é o médico e não o juiz, é o médico e não o advogado do plano de saúde. Isso aqui acontece muito em que situações? Situações de tratamento contra o câncer. Quando a gente tem medicamentos, e eu estou falando porque conheço da causa, graças a Deus não tenho um familiar com câncer, mas tive que acompanhar casos assim. Então o que aconteceu? O medicamento era já a última alternativa do paciente, o medicamento era importado, estava no rol da Anvisa, estava aprovado pela Anvisa, mas não estava no rol da ANS. E aí o plano de saúde queria negar. O que você faz? Entra com uma ação de obrigação de fazer acumulada com as trentes, você mostra que o laudo médico diz que aquele é o único medicamento, que o fármaco está aprovado pela Anvisa e que só ainda não está no rol da ANS por burocracia. Conclusão, segundo o tema repetitivo do STJ, é devido o fornecimento desse medicamento, caso ele já esteja aprovado. Agora, não estando aprovado, o que diz o mesmo tema repetitivo? Que a recusa da operadora de plano de saúde em custear o medicamento importado não nacionalizado sem o registro da Anvisa é perfeitamente legítima. E olha aqui outra súmulazinha de plano de saúde, súmula 302 do STJ, que vai dizer para você que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, que é outra coisa que pode cair na sua prova, né? Dizendo que a pessoa sofreu um acidente, que a FGV é criativa, ela vai lá pensar numa história. Que a pessoa sofreu um acidente, sofreu um infarto, foi para o hospital, teve que ser internado em UTI, mas que o plano de saúde só libera 10 dias de UTI por ano. Uma cláusula dessa num plano de saúde ou num contrato com um plano de saúde é absolutamente abusiva, porque está dizendo a súmula 302. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Vamos para frente. Questão 4. Questão 4 diz assim: o posto de gasolina X foi demandado pelo Ministério Público devido à venda de óleo diesel com adulterações em sua fórmula, em desacordo com as especificações da Agência Nacional de Petróleo. Qualquer semelhança com a realidade, mera coincidência, né? Essas gasolinas batizadas aí, que de vez em quando a gente coloca no carro da gente, quase arrebenta com o carro da gente. E veja o que eu estou dizendo aqui para você. Ó, o MP vai ajuizar a ação. Se o MP vai ajuizar a ação civil pública. E aí continua, de novo, ó. Trata-se de relação de consumo e de dano coletivo que gerou uma sentença condenatória. Você já sabe, o consumidor vítima individual pode promover a liquidação e cumprimento individual da sentença, vendo em que proporção aquela demanda coletiva beneficia o consumidor individualmente. E aí continua. Você foi procurado como advogado por um consumidor que adquiriu óleo diesel adulterado no posto de gasolina X
para orientá-lo. Assinale a opção que contém a correta orientação a ser prestada pelo cliente. Antes de eu avançar, deixa eu só responder a pergunta da Deise aqui. A Deise perguntou assim, tô olhando aqui porque aqui tem uma tela que a gente vai vendo o que vocês perguntam, tá? E aí a Deise perguntou assim, e se for quanto a problemas de saúde mental a internação? Deise, não faz diferença. Se o plano de saúde disser que a pessoa, por exemplo, num caso de problemas com problemas psiquiátricos, problemas de saúde mental, só pode ficar internado 15 dias. Essa cláusula é abusiva, porque a súmula 302 diz que é abusiva a cláusula que limita os dias de internação. Se a pessoa contrata o plano de saúde ele tem que ter gap suficiente para suportar isso. Eu tive um caso muito recente de uma pessoa relativamente próxima a mim que ficou 8 meses internado, inclusive ele mudou de um hospital para outro, um hospital até mais famoso, mais equipado, vamos subentender aqui que um hospital mais caro. Não pode o plano de saúde limitar, tudo bem? No caso que eu estou te contando, não foi uma questão de problema de saúde mental, mas era uma questão que a pessoa ficou quase 8 meses internada na UTI por muitos desses dias de internação e o plano de saúde não pode limitar, qualquer limitação é abusiva, tudo bem? Vamos avançar então. Aí voltando aqui na questão, a questão aqui do posto de gasolina, o posto de gasolina foi demandado pelo Ministério Público porque estava adulterando a fórmula do óleo diesel. E aí continua, porque você foi procurado por um consumidor, que adquiriu o óleo diesel adulterado no posto de gasolina X para orientá-lo. Vamos partir do pressuposto que esse consumidor tem o comprovante de que ele adquiriu essa gasolina lá, beleza? Esse óleo diesel lá. E aí continua, olha lá. Assinale a opção que contém a correta orientação a ser prestada pelo cliente. Letra A. Cuida-se de interesse individual homogêneo, bastando que, diante da sentença condenatória genérica, o consumidor liquide e execute individualmente ou ainda habilite-se em execução coletiva para definir o quantum de beatur. Me parece muito boa. Por quê? Nós temos 3 espécies de direitos meta-individuais, transindividuais ou coletivos lato sensu. Nós vamos ter os direitos difusos, e aí você vai lembrar do F de difuso no meio da palavrinha, para lembrar que os direitos difusos são aqueles em que há um grupo indeterminado de pessoas que tem um direito só, indivisível, esse direito é de todos nós, e esse grupo está ligado por uma realidade fática. Por isso que o direito difuso mais fácil de você lembrar é o do meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque é um direito só, indivisível. Todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí esse direito, ele é de todas as pessoas que, pelo fato de estarem em Brasília nesse momento passando muito calor, por exemplo, então nós temos esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Já o direito coletivo também é um direito só, mas as pessoas estão ligadas por uma relação jurídica, por um contrato, por exemplo. E qual é a diferença do direito difuso ou coletivo para o individual homogêneo? O próprio nome te ajuda. É um interesse homogêneo, é um direito homogêneo. Só que esse direito ele consegue ser individualizado. Então eu consigo identificar a vítima e dar àquela vítima a sua indenização. Então, me parece muito boa a letra A, mas a gente vai avançar. Letra B. A letra B diz: deverá o consumidor se habilitar no processo de conhecimento nessa qualidade, sendo esse requisito indispensável para fazer jus ao recebimento da indenização de caráter condenatória à decisão judicial. O problema é que não é um requisito indispensável, a gente pode propor a demanda individual. Depois a letra C, que diz: cuida-se de interesse difuso. Não é uma realidade de fato aqui. Afastando a possibilidade de o consumidor ter atuado como litisconsorte e sendo permitida apenas, errado de novo, a execução coletiva. Errado outra vez. E aí vem a letra D e diz: deverão os consumidores individuais ingressar com medidas autônomas distribuídas por conexão
a ação civil pública originária. Não, eles não deverão, eles poderão ingressar com medidas autônomas que podem ser distribuídas por conexão, mas aí sabe o que vai acontecer, meus amigos? Vou mostrar para você. Quando a gente tem uma demanda individual e uma demanda coletiva, o que a gente vai fazer é comunicar as pessoas das demandas individuais e elas têm 30 dias para pedir a suspensão da demanda individual para a gente prosseguir com a demanda coletiva. Quando sair a decisão da demanda coletiva, se ela beneficiar os consumidores da demanda individual, aí a gente toca. Agora a gente só vai dar cumprimento à sentença. É melhor assim do que a gente ter que continuar com todas as demandas, a coletiva e a individual, para dar a mesma sentença. Não, pelo contrário. A gente vai pegar o efeito da demanda coletiva e estender para beneficiar de maneira erga omnes nos direitos difusos individuais homogêneos e de maneira ultra partes nos direitos coletivos. Ou seja, a gente extrapola os limites subjetivos da demanda, mas limita ao grupo, categoria ou classe que foi impactado por aquele direito. Portanto, qual lhe parece a melhor resposta? Olha lá, gabarito então, letra A. Fiquem tranquilos, isso vai para vocês, tá bom? Aí continua, ó, artigo 81 vai dizer isso, que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo e que a gente vai ter direitos difusos, assim entendidos para efeitos deste código como os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares as pessoas indeterminadas e ligadas por uma circunstância de fato. Já os interesses ou direitos coletivos também são de natureza indivisível, mas é titular um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si por uma relação jurídica base. E depois, os interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos como os de origem comum. Essa origem comum pode ser uma origem comum de fato ou de direito. A diferença é que ele é um direito individual. Por exemplo, todos os pacientes com hemofilia, todos os pacientes com espondilite anquilosante. Aí a gente vai ter aquele grupo de pessoas, mas a gente consegue identificar aquele grupo. Essa é a diferença, porque o direito é individual, mas é também homogêneo. E aí vai dizer o artigo 91 que os legitimados de que trata o artigo 82 poderão propor em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores uma ação coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. E aí vai dizer aqui, ó, proposta a ação, será publicado um edital a fim de que os interessados possam intervir como litisconsortes, sem prejuízo de uma ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Em caso de procedência, a condenação será genérica, não tem problema. Por quê? Porque depois a gente vai fazer a liquidação e cumprimento, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A liquidação e a sentença, você já sabe disso, poderão ser promovidas pela vítima, desculpem aqui, e seus sucessores, e ainda vai dizer o artigo 103 que os efeitos da coisa julgada não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos que forem propostas individualmente, mas se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder, como você já sabe, à liquidação e sentença nos termos dos artigos 92 a 99, que é o que a gente chama de transporte in utilibus da coisa julgada. Beleza? Então vamos junto, vamos avançar. E ainda vale dizer para você, olha, que quem não foi comunicado não pode ser prejudicado. Olha o que disse o STJ no artigo 585. Lembra que eu falei para você? Ó, o que vai acontecer? O MP, a defensoria, vai lá e propõe uma ação coletiva. Aí essa ação coletiva, ela não induz litispendência com a demanda individual. Mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão os autores
das ações individuais se não for requerida a sua suspensão no prazo de 30 dias. Entretanto, pode ser que a pessoa não tenha sido comunicada do ajuizamento da ação. Vamos imaginar um estado. Deixa eu pegar um aqui de um que vocês estavam. Aqui, Patrícia Moraes é de Lusiânia, no estado do Goiás. Olha o tamanho do estado do Goiás. Aí ela mora em Lusiânia, ajuizou a demanda dela individual lá em Lusiânia. Só que lá em Minaçu, ou lá em Mara Rosa, por exemplo, lá em Uruaçu, tá mais longe, tá mais distante dela, o MP propôs uma demanda coletiva. Vamos imaginar que ela não tenha ficado sabendo aqui. Aí ela não pediu a suspensão. E aí essa é a pergunta, ela não pediu a suspensão, agora ela não vai ser beneficiada? Porque a demanda lá de Uruaçu foi julgada procedente, já tá inclusive mandando pagar e indenizar as vítimas. Aí você vai dizer, mas ela está em Lusiânia e não pediu suspensão. Não tem problema. Por quê? Olha o que disse o STJ, destaquei para você. Diz assim, os autores das ações individuais em cujos atos não foi dada ciência do ajuizamento de uma ação coletiva e que por isso não requereram a suspensão das demandas individuais, podem se beneficiar dos efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva, entendeu? Então, a Patrícia Moraes não estava sabendo da demanda de Uruaçu, ela não foi comunicada da demanda de Uruaçu, então ela ficou aqui tentando correr com o processo dela que estava em Lusiânia, que inclusive está bem lento. Aí saiu a demanda lá, coletiva de Uruaçu, dando procedência ao pedido do MP ou da Defensoria Pública, por exemplo, de maneira que ela quer agora se beneficiar dessa decisão. Ela pode, professora? Pode, porque ela não foi comunicada, então como é que ela ia pedir a suspensão se ela não estava sabendo da demanda coletiva? É isso que está dizendo esse julgado. E ainda falando do Ministério Público, dá uma olhada aqui na súmula 601 do STJ, que diz o seguinte: o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. Por exemplo, quando a gente paga água, sabe? Fornecimento de água na sua casa, a Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto, aqui em Brasília, por exemplo, chama CAESB. Quando você paga a CAESB, é uma relação de consumo. Sabe quando você paga energia elétrica? A energia elétrica mesmo aqui chama SEB, Companhia Energética de Brasília, não é isso? Acho que é. Companhia Energética de Brasília. A gente está numa relação de consumo. Professora, quando a gente está, por exemplo, no hospital público, no plano de saúde lá, ou no serviço público de saúde, é uma relação de consumo? Não, porque saúde é direito de todos e dever do Estado, aí não é uma relação de consumo. Bora avançar. Quinta questão diz assim: a construtora instalou um estande de vendas em um shopping center da cidade, apresentando folder de empreendimento imobiliário de 10 edifícios residenciais com área comum que incluía churrasqueira, espaço gourmet, salão de festas, parquinho, academia e piscina. Sensacional, né? Aí continua. A proposta fez tanto sucesso que em apenas um mês foram firmados contratos de compra e venda da integralidade das unidades. A construtora X somente realizou a entrega 2 anos após o prazo originário de entrega dos imóveis e sem o pagamento de qualquer verba pela mora, visto que o contrato previa a exclusão da cláusula penal, a exclusão da multa, e também deixou de entregar a área comum de lazer que constava do folder. Como é que é o nome disso? Primeiro aqui da cláusula penal, cláusula abusiva. Segundo aqui, quando não entrega o que promete, propaganda enganosa. Nesse caso, à luz do Código de Defesa do Consumidor, cabe, letra A, uma ação individual ou coletiva em razão da propaganda enganosa evidenciada pela ausência da entrega da parte comum indicada no folder. Muito bom. Ação individual ou coletiva, se quiserem, porque houve uma propaganda enganosa. Essa me parece boa, mas vamos avançar. Ação individual ou coletiva em busca do ressarcimento decorrente da demora na entrega. Até pode, né? Para pedir dano material, porque o STJ já diz que não cabe dano moral. Aí continua. Contudo,
não se configura na hipótese propaganda enganosa, mas apenas inadimplemento contratual, sendo viável a exclusão da cláusula penal da multa, né, no caso. Lógico que não, né, gente? É claro que aqui a gente tem uma propaganda enganosa. Põe um negócio no folder, chega lá, não tem? Propaganda enganosa. E ainda é viável a exclusão da cláusula penal? Menos ainda. Continua. Letra C. Ação coletiva somente. Aí não dá, né, gente? Haja vista que cada adquirente individualmente não possui interesse processual decorrente da propaganda enganosa. Errado outra vez. E a letra D. Ação individual ou coletiva, a fim de buscar a tutela declaratória de nulidade do contrato, inválido de pleno direito, por conter cláusula abusiva que fixou o impedimento de qualquer cláusula penal. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente tiver uma cláusula abusiva num contrato, a gente declara a nulidade daquela cláusula abusiva, lesiva, mas a gente tenta o quanto possível manter o restante do contrato. Isso é o que está no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Agora, se for o objeto principal, se não for possível manter, aí o contrato será todo nulo. Mas aqui é a da multa. Então, a da multa, a gente diz que é uma cláusula lesiva. O juiz, inclusive, pode fazê-lo de ofício, já que estamos dentro do Código de Defesa do Consumidor e isso vai gerar nulidade absoluta dessa cláusula. Então, ele pode fazê-lo de ofício, mas a gente vai tentar o tanto quanto possível manter o contrato e não invalidar o contrato. Portanto, o que vocês acham que é uma boa resposta? Olha lá. Resposta correta, letra A, conforme o artigo 30 e aqui o 51 que eu falei para você, ó. Parágrafo 2º que vai dizer: a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando, de sua ausência, apesar dos esforços de integração, ou seja, de manutenção do contrato, decorrer um ônus excessivo a qualquer das partes. Ainda é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Qual é a diferença? A publicidade enganosa é aquela que é falsa, inteira ou parcialmente falsa. A que é abusiva é aquela que é discriminatória, incita a violência, se aproveita da deficiência de julgamento, desrespeita valores ambientais, induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. No caso aqui, colocar um folder com um prédio maravilhoso e depois chegar lá não é nada daquilo, é propaganda enganosa. Falando de propaganda enganosa, eu vou te dar uma dica se você estiver bem, tá? Se você estiver assim mais aflitinho, eu sei que nesse momento, em preparação à prova, a gente fica mais aflitinho, não vá assistir. Mas se você estiver mais tranquilo, mais sereno, se você assim se você não for daquelas pessoas que choram quando vê um filme, um documentário, recomendo que vejam, porque aí você vai ver uma situação seríssima de responsabilidade civil, inclusive também com consequências penais. O documentário chamado Palace 2, 3/4 com vista para o mar, que é exatamente um documentário, ele foi feito em julho de 2019, agora foi quando ele foi a público, vamos dizer assim, ele tá no YouTube, salvo melhor juízo, tá? Eu assisti, paguei lá pelo YouTube e assisti o documentário inteiro, tá no Globo News também, e aí, tô fazendo propaganda, né, gente? Mas é só para você acessar e você assistir dizendo e aprendendo sobre responsabilidade civil no caso do Palace 2, 3/4 com vista para o mar, beleza? Deixa eu responder uma pergunta aqui. Marden perguntou assim: em caso de cirurgia plástica após cirurgia bariátrica, como seria o procedimento de reparação em abdominoplastia e o plano recusa dizendo que não concede cirurgia plástica estética? O plano autorizou a cirurgia bariátrica, como seria o procedimento na cirurgia de abdominoplastia? Marden, vai lá no meu Instagram que tem esse julgado do STJ. Meu Instagram é Patrícia Dreyer. Você vai ver a foto de uma mulher puxando assim, ó, o excesso de pele. Aí, só essa parte aqui do corpo dela, né? Aí lá tem o julgado do STJ que diz que tanto abdominoplastia quanto mama para as mulheres, no caso de quem vem da cirurgia bariátrica, não é procedimento estético, é procedimento reparador e o plano é obrigado a cumprir, preenchidos lá
todos os critérios do contrato, mas o plano tem que cumprir, beleza? Vamos para frente, gente. Próxima questão, então, questão 6, a questão da Eloá. A questão da Eloá diz o seguinte: Eloá procurou o renomado Estúdio Max para tratamento da restauração dos fios de cabelo que entendia muito danificados pelo uso de químicas capilares. A proposta do profissional empregado do estabelecimento foi a aplicação de determinado produto que acabara de chegar ao mercado. Aí diz, de uma marca, mas tudo bem, mas de uma marca mundialmente conhecida chamada Ops, que promovia uma amostragem inaugural do produto em questão no próprio Estúdio Max. Eloá ficou satisfeita com o resultado da aplicação pelo profissional do estabelecimento, mas nos dias que se seguiram, observou a queda e a quebra de muitos fios de cabelo. Olha o dano estético, o que foi aumentando progressivamente. Eu nem coloquei essa súmula aqui, então vou anotar aqui em cima para você, tá? Súmula 387 do STJ, que vai dizer que são cumuláveis as indenizações por dano moral e dano estético oriundos do mesmo fato. Vamos para frente. Aí continua. Retornando ao estúdio, o funcionário que a havia atendido informou-lhe que poderia ter ocorrido uma reação química com outro produto utilizado por Eloá anteriormente ao tratamento, levando aos efeitos descritos pela consumidora, embora o produto da marca Ops não apresentasse contraindicações. Eloá procura você como advogado narrando essa situação. Nesse caso, assinale a opção que apresenta a sua orientação. Isso aqui, gente, é o assunto simplesmente mais cobrado da prova de direito do consumidor dos últimos tempos. Dos 29 exames que tivemos, nós tivemos a cobrança desse assunto. É a responsabilidade pelo vício e pelo fato do produto ou do serviço. Responsabilidade pelo vício é quando tem um defeito. Aí a gente tem o direito de reclamar e fazer a substituição da parte que está com defeito em até 30 dias. Resumidamente é isso. Mas quando esse defeito, às vezes a gente nem conhece do defeito, só vai descobrir quando a gente sofre o dano, ou às vezes esse defeito não sanado, ele causa um dano ao consumidor, aí a gente tem a disciplina da responsabilidade pelo fator do produto ou do serviço. Para você lembrar, F de fatalidade, A de acidente, T de tragédia, O de ódio que a pessoa fica do dano que ela sofre. Aí o que vai acontecer, meus amigos? Ela então tem o direito de pedir a reparação pelos danos sofridos. E nesse caso, à luz dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva, independe de dolo ou culpa, e à luz do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, essa responsabilidade é solidária, ou seja, todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do produto ou da prestação do serviço serão objetivamente responsáveis pela reparação dos danos causados à consumidora. Lembrando ainda que à luz do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, todas as vítimas do evento, ainda que não tenham sido os consumidores diretos, que compraram, que pagaram, são equiparados a consumidores. E que só o profissional liberal é que tem a sua responsabilidade auferida mediante a verificação de culpa. Ou seja, só o profissional liberal tem responsabilidade subjetiva, os outros objetiva. Vamos para frente? Aí vamos lá. Aí aqui é a pobrezinha da Patrícia não, como é que é o nome dela? Eloá. A Eloá, o cabelo dela começou a cair e quebrar, não é isso? E aí ela quer saber se ela sofreu fato do produto ou fato do serviço, vício do produto ou vício do serviço. E aí vem aqui o artigo, aliás, o artigo não, a letra A, e diz o seguinte: há o evidente fato do serviço executado pelo profissional, cabendo ao Estúdio Max e ao fabricante do produto da marca Ops, em responsabilidade solidária, responderem pelos danos suportados pela consumidora. Me parece muito bom, mas vamos lá. Letra B. Há evidente fato do produto. Por esse motivo, a ação judicial poderá ser proposta apenas em face do fabricante do produto da marca Ops, não havendo responsabilidade solidária do comerciante. Não, aí não dá por conta do apenas. Aí vem a letra C. Há um evidente fato do serviço.
o que vincula a responsabilidade civil subjetiva, exclusiva do profissional. Não. Eu e você sabemos que a responsabilidade é objetiva, que sugeriu e aplicou o produto com base na teoria do risco da atividade, excluindo-se a responsabilidade ao Estúdio Max. E depois está errado aqui a letra D, porque diz que há um vício do produto, sendo a responsabilidade decorrente do acidente de consumo atribuído ao fabricante do produto da marca Ops e em caráter subsidiário, está errado de novo, ao Estúdio Max e ao profissional e não do profissional que aplicou o produto. Portanto, qual é a resposta boa? Letra A, é isso mesmo. Como eu disse para você, à luz do artigo 12, olha aqui, ó, responsabilidade independentemente da existência de culpa. Olha o artigo 14, responsabilidade, aqui é do produto e aqui é do serviço, independentemente da existência de culpa. E ainda vai dizer o artigo 25, parágrafo 1º, que todos respondem solidariamente. Portanto, qual é a resposta correta? Vou voltar para você ver. Há um evidente fato do serviço executado pelo profissional, cabendo ao Estúdio Max e ao fabricante do produto da marca Ops, em responsabilidade solidária, responderem pelos danos suportados pela consumidora. Ah, você quer que eu repita, Deise? F de fatalidade, A de tragédia, A de acidente, A de tragédia é ótimo, A de acidente, T de tragédia e O de ódio que a gente fica. Renato Borelli, meu querido, um beijo grande pra você. Conta aí pros meninos, você vai estar aqui algum dia de novo, eu vi que você já esteve, né? Pode colocar aí que dia que você vai estar também na rodada de questões, viu? Renato Borelli é um dos melhores professores que eu já vi na minha vida. Vamos para frente. Então, resposta correta, letra A. E agora a gente vai para a questão 7 do veículo 0 km, porque a gente tem a mania de achar que tem direito à troca do carro. Dá uma olhada aqui. Oswaldo adquiriu um veículo 0 km e ao chegar à casa verificou que no painel foi acionada a indicação de um problema no nível de óleo. Ao abrir o capô, constatou sujeira de óleo em toda a área. Oswaldo voltou imediatamente à concessionária, que realizou uma rigorosa avaliação do veículo e constatou que havia uma rachadura na estrutura do motor e que, por isso, deveria ser trocado. Olha aqui para mim, deixa eu contar para você. Quando a gente identificar, comprou o carro 0 km, aí identificou um defeito, tem direito à troca do carro? Tem não, tem direito a conserto do defeito no prazo de 30 dias. Pode ser trocar o motor inteiro, professora? Pode ser trocar o motor inteiro. Mesmo assim, não tem direito à troca do carro e sim à troca do motor. E antes da gente avançar, olha lá, Renato Borelli contando para nós, amanhã, 15 horas. A Mariane já está querendo saber que aula que terá amanhã. Pois é, Renato Borelli deve entrar aqui, vamos ver se ele vai entrar com direito constitucional, né? Que geralmente ele entra para nós aqui no preparatório, tá bom? Ele vai contar aí para vocês, não se preocupem. Vamos para frente? Vamos concentrar? Aí vamos juntos. A concessionária se negou a efetuar a troca ou a devolver o dinheiro, alegando que isso não descaracterizaria o veículo como novo e que o custo financeiro de faturamento e outras medidas administrativas eram altas, não justificando por aquele motivo o desfazimento do negócio. Meus amigos, isso é verdade. A concessionária não tem que trocar o carro. O artigo 18 diz que... Aliás, comecemos pelo artigo 26. Ah, não, Renato Borelli vai entrar com direito empresarial. A louca aqui achando que é direito constitucional. Direito empresarial. Vamos lá. Identificamos o defeito. Aí a gente vai lá no artigo 26. Se o produto é durável, a gente tem prazo decadencial de 90 dias para reclamar, como o caso de um veículo. Se o produto é não durável, a gente tem 30 dias para reclamar, como o caso de um liquidificador. Aí a gente reclama e vai para o artigo 18. O artigo 18 vai dizer que o fornecedor, o fabricante, o produtor, o construtor, o importador, ele tem o dever de reparar a parte que está com defeito, substituir a parte que está com defeito no prazo de 30 dias.
Passado o prazo de 30 dias, se não for sanado, aí o consumidor tem 3 alternativas à sua escolha, que é ou substituição do produto, pode ser por outro idêntico ou até outro produto, ou restituição imediata da quantia paga sem prejuízo das perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço. Essas alternativas não têm ordem de preferência. E esse prazo de 30 dias para substituição da parte viciada, esse prazo pode ser negociado com o consumidor no mínimo 7 dias. Pode ser diminuído até no mínimo 7 dias e pode ser aumentado a até no máximo 180 dias. Hoje, 19 horas, eu vou fazer mapa mental e eu vou colocar isso lá. Muito bem, Patrícia, vamos juntos. Aí, olha só. Vamos continuar aqui. A pergunta é, o Osvaldo tem direito à troca do carro? Não tem. Então, vamos juntos? Cuida-se de vício do produto e a concessionária dispõe de até 30 dias para providenciar o reparo, fase que, em regra, ordinariamente, deve anteceder o direito do consumidor de pleitear a troca do veículo. É isso. Até o Carlos Adriano está me perguntando aqui, mas esse caso é por defeito oculto? Deixa eu te falar, no Código de Defesa do Consumidor não faz diferença. Eu posso reclamar pelo defeito oculto ou pelo defeito aparente. A diferença aqui é a partir de quando eu conto o prazo. Lembra que eu acabei de te falar, se o produto é durável, seu prazo é de 90 dias para reclamar. Se o produto é não durável, seu prazo é de 30 dias para reclamar? Pois é, o artigo 26 diz que esse prazo de 90 dias em caso de produto durável e de 30 dias em caso de produto não durável é contado se o defeito for aparente, a partir da entrega efetiva. Se o defeito for oculto, então é o defeito pré-existente, mas se o defeito for oculto, aí a gente conta a partir do momento em que se identifica o defeito. Mas não faz diferença, de toda maneira, 30 dias para sanar o vício. Aí então, cuida-se de vício do produto e a concessionária dispõe de até 30 dias para providenciar o reparo, fase que ordinariamente, deve preceder o direito do consumidor de pleitear a troca do veículo. Não é fato do produto porque não aconteceu nenhum acidente. E aí também a letra C está errada porque a responsabilidade não é subsidiária, a gente já falou que a responsabilidade é solidária, e a letra D está dizendo que é um fato do produto, está errado também, porque não houve um acidente, e que o consumidor não tem interesse de agir, pois está no curso do prazo para o fornecedor sanar o defeito. Professora, isso serve tanto para carro novo quanto para carro usado? Serve, só que no caso de carro usado, você vai ter que ter muito cuidado com esse defeito. Onde é que você comprou esse carro? Primeira coisa, se você comprou de um particular, aí a gente está lá na relação de direito civil, que a Roberta já falou com você, do vício redibitório, 30 dias para coisas móveis, 1 ano para coisas imóveis, desde que o defeito seja oculto. Ou se você comprou esse carro seminovo numa agência, num revendedor. Se você comprou esse carro numa agência, num revendedor, esse prazo continua a valer para você, porque você está identificando o defeito. Agora, comprar de um particular, aí relação paritária regida pelo Código Civil. Juliana, você vai ter acesso às questões daqui a 2 minutinhos, a gente vai até mais ou menos 2 não, tô mentindo, daqui a uns 10. Eu vou disponibilizar todo esse material para você, tá bom? Vamos juntos então. Então, o gabarito, letra A, que a gente já falou aqui, né? Que é o vício do produto, em que a concessionária dispõe de até 30 dias, conforme nos ensina o artigo 18, para providenciar o reparo. E essa é uma fase que, em regra, precede o direito do consumidor de pleitear a troca do veículo, beleza? Isso está onde? Aqui, ó, no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: os fornecedores de produtos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente, lembra que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes, pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem, da mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza. E olha aqui o direito do consumidor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas no prazo máximo de 30 dias. Se não for sanado, aí o consumidor pode escolher a substituição do produto por outro, a restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de poder pedir perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço. Muito bem, questão 8. Vera sofreu acidente doméstico e sentindo fortes dores nas costas e redução da força dos membros inferiores, procurou atendimento médico hospitalar. Lá vem a prova de novo com o plano de saúde, quer ver? A equipe médica prescreveu uma análise neurológica e a partir dos exames de imagem evidenciaram uma lesão na coluna. O plano de saúde, entretanto, negou o procedimento e o material, aduzindo negativa de cobertura, embora a moléstia estivesse prevista em contrato. Vera procura você como advogado a fim de saber se o plano de saúde poderia negar, sob a justificativa da falta da cobertura contratual, algo que os médicos informaram ser essencial para a diagnose correta da extensão da lesão da coluna. É a gente que sabe? A gente do direito sabe que tratamento deve ser adequado? Lógico que não. Quem sabe disso é o médico, então o plano de saúde não pode negar se a moléstia está prevista. Mas isso vai parar no judiciário, o STJ tem posicionamento, a FGV vai cobrar isso de você e você vai gabaritar, tranquilo. Vamos juntos? Olha aqui. Nesse caso, à luz da norma consumerista e do entendimento do STJ, assinale a afirmativa correta. O contrato de plano de saúde não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor e sim exclusivamente pelas normas da Agência Nacional de Saúde. Já está errado pelo exclusivamente e ainda porque disse aqui que não é regido pelo CDC. Plano de saúde aberto é regido pelo CDC. E ainda continua, né? Sob pena de comprometer a rigidez econômica dos planos de saúde, respaldada no princípio da solidariedade. Nada a ver. Letra B. O plano de saúde pode se negar a cobrir o procedimento médico hospitalar desde que possibilite o reembolso. Ele não pode se negar. E ainda diz, né, ainda que imponha limitação de valores e que o reembolso se dê de forma parcial. Tudo errado. Vamos avançar. Letra C. O contrato de plano de saúde é regido pelo Código do Consumidor. Até aqui tá certo, súmula 608 do STJ. E os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento, muito bom isso aqui, hein? Que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste ao paciente. Isso, a gente não entende disso não, quem entende é o médico. E a letra D? A letra D diz assim, deixa eu ver, o contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor e, resguardados os direitos do consumidor, os planos de saúde podem estabelecer para quais moléstias e para que tipo de tratamento oferecerão cobertura de acordo com a categoria de cada nível contratado. Isso aqui também tá boa, hein? Sem que isso viole o CDC. Aí como é que a gente resolve? Vamos juntos aqui. O contrato de plano de saúde é regido pelo Código do Consumidor e os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura. Boa. Mas não cabe limitar o tipo de tratamento. É isso. Qual é o erro da letra D? Que diz que ele pode dizer qual o tipo de tratamento. A diferença é essa. Portanto, resposta correta, letra C. Súmula 608 do STJ. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão,
a súmula 469 está cancelada. E olha o que diz aqui, ficou meio disforme, não tem problema não, porque eu busquei de um outro site. Mas olha o que diz. O que é um plano de autogestão? Segundo a resolução normativa número 137, a operadora de autogestão é uma pessoa jurídica de direito público ou privado que diretamente ou por intermédio da entidade pública ou privada patrocinadora, instituidora ou mantenedora, administra um plano coletivo de assistência à saúde destinado exclusivamente a pessoas e seus dependentes a ela ligadas por vínculo jurídico ou estatutário, ou aos seus participantes e dependentes de associações, fundações, sindicatos e entidades de classe. É aquilo que eu te falei, é, por exemplo, a CACI. Então, deixa eu só apagar a letra D aqui, que eu fiz de propósito, né? Deixa eu só apagar aqui, pra gente não confundir. Então, resposta correta, letra C, tá? E aí, esses planos são os planos fechados. Muito bem, bora pra frente. Aí, a gente tem aqui, questão 9. Mário firmou o contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, apontando como beneficiários sua esposa e seus filhos. Eu vou te mostrar umas súmulas aqui de contrato de seguro de vida. E aí continua. O negócio foi feito via telemarketing com áudio gravado. Aí você já imaginou, né? Recebendo informações superficiais a respeito da cobertura completa a partir do momento da contratação. Atendido um pequeno prazo de carência em caso de morte ou invalidez parcial e total, além do envio de brindes em caso de contratação imediata. Para que o brinde, gente? Quem é que quer brinde, não é? Mas vamos juntos. Mário contratou o serviço na mesma oportunidade por via telefônica, com posterior envio do contrato escrito para a residência do segurado. Mário veio a óbito 90 dias após a contratação. 90 dias. Deixa eu anotar aqui. E aí continua. Os beneficiários de Mário, ao entrarem em contato com a seguradora, foram informados de que não poderiam receber a indenização securitária contratada, que ainda estaria no período de carência. Pode ter período de carência? Pode. Ainda que a operadora de telemarketing que vendeu o seguro para Mário garantisse a cobertura. E aí continua. Verificando o contrato, os beneficiários perceberam o engano de compreensão da informação, já que estava descrito haver período de carência para o evento morte nos termos da lei civil. Professora, mas eu não conheço a lei. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Tem que conhecer. E aí continua. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. A informação foi clara por estar escrita, embora mencionada superficialmente pela operadora de telemarketing. E o período de carência é lícito mesmo nas relações de consumo. Tá boa essa letra A aqui, eu só não sei se essa coisa aqui da informação clara, né? Vamos ver as outras aqui. Letra B. A fixação do período de carência é lícita, mesmo nas relações de consumo. Todavia, a informação prestada quanto ao prazo de carência, embora descrita no contrato, não foi clara o suficiente. Essa aqui tá melhor, né? Evidenciando, portanto, a vulnerabilidade do consumidor. A vulnerabilidade do consumidor é uma característica da própria relação de consumo à luz do artigo 4º do CDC. Essa B tá melhor. Aí continua, letra C. A falta de informação e o equívoco na imposição do prazo de carência não são admitidas nas relações de consumo, e sim nas relações genuinamente civilistas. Não tem equívoco na imposição, não tem problema nenhum em colocar o prazo de carência. E aí continua a letra D de dado. O dever de informação do consumidor foi respeitado na medida em que estava descrito no contrato, sendo o período de carência um instituto ilícito por se tratar de uma relação de consumo. Não tem ilicitude na fixação do prazo de carência. Portanto, resposta correta, letra B, exatamente. Como a gente falou aqui, a questão da informação. A informação não foi tão clara assim e evidencia a vulnerabilidade do consumidor. Mas isso não afasta a licitude do
prazo de carência. Da onde você tirou isso, professora? Daqui, ó. São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Ainda do artigo 30, que vai dizer que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio ou forma de comunicação, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra, faz parte do contrato a ser celebrado. E aí a gente tem que ter informações precisas, ostensivas e em língua portuguesa, assegurando a informação correta e clara. Agora, com relação ao seguro, deixa eu mostrar aqui para você o que dizem as súmulas. Diz aqui, ó, súmula 620 do STJ. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no contrato em seguro de vida. Sabe por que eu estou dizendo? Mesmo que a pessoa que tem o seguro de vida tenha cometido o próprio, vamos dizer assim, tenha causado a própria morte por conta do fato de estar embriagado, a embriaguez do segurado não libera a seguradora do pagamento da indenização, porque a seguradora fala, ah não, ele causou a morte, então não vou pagar o prêmio. Vai dizer o STJ que tem que pagar. Além disso, súmula 609 do STJ vai dizer o seguinte: a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou à demonstração de má-fé do segurado. Sabe por que eu estou falando? Eu estou falando que quando a gente faz um seguro de vida, se eles não pedem nossos exames, a gente vai lá e diz, olha, que eu saiba, eu não tenho nenhum problema de saúde. Aí 6 meses depois eu morro de infarto, sem saber que eu era cardiopata, eles não podem dizer que eu estava de má-fé. Por quê? Porque eu não sabia, eu não tinha exame nenhum e eles não me pediram, vai ter que dar a cobertura securitária aos meus herdeiros, porque vai dizer aqui a súmula 609 que a recusa dessa cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Olha aqui sua dúvida, Silvânia, do suicídio. O suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Estou dizendo isso porque antes a gente tinha uma súmula, a súmula 61, que falava em suicídio premeditado e não premeditado. Como é que eu vou saber se o suicídio é premeditado ou não premeditado, especialmente se a pessoa consegue ir a óbito? Não dá pra gente dizer isso. Então, o que diz a súmula 610? Que se a pessoa faz um contrato de seguro de vida e ela comete o suicídio nos 2 primeiros anos de contrato, não há cobertura, a gente só devolve a reserva técnica. Mas, se ela fez o contrato, passou o prazo de 2 anos e 2 meses, e aí o segurado comete o suicídio, tem cobertura, paga o prêmio e vai indenizar e vai dar o prêmio aos beneficiários do seguro, beleza? Silvânia, você também me fez uma pergunta. Professora, no caso de um bem usado, no caso de um carro comprado em uma revendedora, a mesma pode limitar quais peças do carro ela dá garantia, como, por exemplo, a caixa do motor? Em regra, não, mas ela dá garantia do serviço, ou seja, é diferente de você comprar um carro na concessionária, mas mesmo sendo seminovo, em tese, ela não pode limitar a garantia que está na lei dos primeiros 90 dias. Agora, na garantia contratada, lembra que a garantia contratada, ela é somada à garantia legal, aí ela pode limitar, porque aí nós estamos no campo da autonomia privada, beleza? Então, vamos juntos aqui. Ainda vai dizer a súmula artigo 797. No caso de seguro de vida no seguro de vida para o caso morte, olha lá a cláusula de carência, ó. É lícito estipular-se um prazo de carência durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. No caso deste artigo, o segurado é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já
formada. E aí, no caso de suicídio, você já sabe que não cobre nos 2 primeiros anos de vida. Eu não entendi a sua pergunta se for seguro da empresa ou funcionário público, porque aí não é empresa, é serviço público, Silvânia. Se você quiser me explicar melhor, eu tento te atender aqui nesses últimos minutinhos ou você me chama lá no Instagram, beleza? Vamos para nossa última questão, turma. Olha lá, o Banco X enviou um cartão de crédito para Jeremias com limite de R$10.000 para uso em território nacional e no exterior, incluindo seguro de vida e acidentes pessoais, bem como seguro contra roubo e furto no importe de R$5 na fatura mensal, além da anuidade de R$400 parcelada em 5 vezes. A primeira pergunta que você tem que saber é o seguinte: o Jeremias pediu esse cartão? Não, súmula 532. Prática abusiva gera direito à indenização e mesmo que não compre nada, mesmo que não use o cartão de crédito, gera direito à indenização e ainda há uma multa, porque é uma infração administrativa. Quer ver? Vamos junto comigo aqui. Aí continua. Ocorre que Jeremias não é cliente do Banco X e sequer solicitou o cartão de crédito. Sobre a conduta da instituição bancária, considerando a situação narrada e o entendimento do STJ expresso em súmula, assinale a afirmativa correta. Foi abusiva, sujeitando-se à aplicação de multa administrativa que não se destina ao consumidor. Desculpa aqui, gente, digitei errado. Mas não há ilícito civil indenizável. Errado. A súmula 532 diz que há ilícito indenizável. Não é um mero aborrecimento, sob pena de se permitir o enriquecimento ilícito de Jeremias. Não porque o STJ diz que é ilícito. Letra B. Foi abusiva, sujeita à advertência e não à multa. Falso. É sujeita à multa administrativa. Ainda vai continuando, né? Salvo no caso de reincidência, bem como não gera ilícito indenizável. Tá tudo errado aqui na letra B. Letra C. Foi abusiva e constitui um ilícito indenizável em favor de Jeremias, mesmo sem prejuízo comprovado. Perfeito, que é o que a gente chama de dano in ré ipsa, ou seja, é um dano mesmo sem prejuízo comprovado em razão da configuração de dano moral in ré ipsa, na hipótese que pode ser cumulada com a aplicação de multa administrativa que não será fixada em favor do consumidor. Perfeito! O ilícito, a indenização vai para o consumidor, mas a multa não. Aí continua a letra D. Não foi abusiva, a gente já sabe que está errado e que aí a resposta correta é a letra C, conforme eu acabei de dizer para vocês, súmula 532. Constitui prática comercial abusiva o envio do cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se um ato ilícito indenizável, sujeito à aplicação de multa administrativa. Também no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, diz que enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço é uma prática abusiva. Tudo bem? Aqui eu copiei, né? Tão somente. E aí, meus amigos, eu fiz o seguinte para vocês. Nós já estamos no encerramento aqui da nossa aula, mas como esse material pode disponibilizar para eles agora, tá? Obrigada! E aí, como a gente agora, você já vai ter esse material para o seu estudo com todos os gabaritos e justificativas, você vai ver que no final eu coloquei aqui para você algumas súmulas aplicáveis ao direito do consumidor, porque aí, dando tempo, você também vai estudá-las. Súmula 595, 572, 584, súmula que fala da relação com o banco, súmula que fala com a relação de instituição de ensino superior, enfim, algumas súmulas, não são muitas não, deixa eu ver aqui, 9 súmulas. 9 súmulas para você também ler, para que
você esteja super bem preparado, tá joia? Nós já chegamos aqui no nosso finalzinho, deixa eu ver o que a Silvânia perguntou. No caso de suicídio de funcionário público, exemplo policial, segue também o tempo de 2 anos ou ele tem um regimento próprio? Veja, se é seguro de vida, conforme a relação de consumo, a gente está na súmula 610, Silvânia. Aí a gente está no mesmo problema. Ele tem seguro de vida que ele contratou enquanto consumidor, nos 2 primeiros anos, a seguradora não vai cobrir. Nos 2 ou depois dos 2 anos de contratação, daí para frente, o suicídio tem, mesmo que a pessoa venha a morrer por conta do suicídio, tem cobertura, tá bom? Espero ter me feito entender. Meus queridos, muito obrigada pela participação, pela presença, pela paciência de todos vocês. Vocês são espetaculares, ficaram aí super atentos, adorei. Obrigada pelas perguntas, obrigada por terem ficado aí. Renato Borelli já passou aí para dizer para você da nossa programação. Amanhã, então, 15 horas, rodada de questões com Renato Borelli em Direito Empresarial, outra matéria que vem sendo cada vez mais importante no nosso exame de ordem, tá bom? E outra coisa importante, hoje, 19 horas, eu estou novamente nos estúdios para a gente fazer um mapa mental de direito do consumidor. Mariane, você vai pegar o material na descrição do vídeo, tá bom? Beijo carinhoso para todos vocês, Silvânia, Rosimar, Norma, Helena, Andressa, Ricardo, Mariane, Rosane, enfim, todos vocês. Beijo, meu povo, muito boa prova, vão tranquilos, vai correr tudo bem, tá joia? Até a próxima, tchau!